Olá, estamos aqui para mais um podcast. Eu pensei que eu tenho muitas amigas e conhecidas muito especiais e com bagagens extraordinárias. Então, não quero ficar isso só para mim. Então, hoje tenho mais duas convidadas aqui, a Rafaela Renner e a Déia Machado, e vamos ter o prazer de escutá-las hoje. Eu tenho o currículo aqui da Déia e da Rafaela, mas eu vou pedir para a Déia falar sobre a vida dela, a experiência, né? Déia, contigo. Muito bom. Bom, primeiramente, né, Marga, queria agradecer a Michele também o convite. Fiquei muito contente de trocar esse espaço aqui com a Rafa. E, bom, falar um pouquinho de mim, então. Eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Então, antes de tudo, antes de uma profissional, eu sou mãe também, né? Eu sou esposa. E do lado profissional, eu tenho já uma estrada, né? Praticamente são 30 anos já como profissional, e a minha carreira sempre foi pautada na parte de recursos humanos, gestão de pessoas, né? E o RH vem trocando em termos de nome, né? E que bom isso. Hoje a gente chama muito mais essa área de gestão de pessoas, gestão de talentos. E o que aconteceu comigo, na verdade, foi um investimento bastante forte, assim, em formação. Eu sempre fui alguém que acreditei muito na questão do estudo. O estudo, eu digo sempre, salvou a minha vida, né? Eu acredito muito nisso, assim, acho que estudar te amplifica os horizontes, te dá repertório, te dá conhecimento. E eu fiz muito isso. E também, óbvio, né? Apaixonada pelo que eu faço. E isso é uma crença minha, assim, acho que as pessoas que gostam daquilo que fazem, elas têm uma grande chance de conseguirem ser mais produtivas, mais felizes na sua carreira. Então, eu acabei fazendo psicologia, depois fiz algumas formações, né, em negócios, em gestão, em finanças. E agora, nesse momento, depois de várias experiências que eu tive em diferentes segmentos, eu estou hoje como diretora de Gente e Gestão do Grupo Guarida, que para mim também é algo encantador, por se tratar do mercado imobiliário. Eu nunca tinha trabalhado até então, nesses 30 anos, nesse mercado. Então está sendo bastante interessante, assim. Acho que por hora é isso. Deixa a Rafa falar. Rafa, se apresenta. Bom, também queria agradecer o convite, né? Eu adorei, assim, poder participar desse desafio, né? Para mim é um desafio, um negócio que eu nunca tinha feito. E, bom, falando um pouco de mim, então, eu também sou casada, tenho 2 filhos, né? Sou mãe, que é um trabalho bem maravilhoso, mas, né, exige bastante horas. Exige bastante. E, bom, um pouco da minha carreira, né? Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior. Né, eu tinha na cabeça que eu queria trabalhar com isso, na exportação e importação. Comecei fazendo esses trabalhos. Mas no meio do caminho, assim, eu vi que não era bem o que eu queria, sabe? Era bastante frustrante, assim, né? O cliente te trocar por $50 no frete que o concorrente estava oferecendo mais barato. Eu falava, ai, não é isso. Não é isso que eu quero. E aí, eu então fiz o programa de trainee da Deloitte para trabalhar como consultora, né? E comecei a me envolver mais na parte financeira. Então, eu fiz uma pós em economia. E quando eu acabei a pós em economia, a família então viu que eu tinha potencial para vir trabalhar, né, no negócio da família, que era o Banco Renner. Então, eu trabalhei 6 anos no Banco Renner, né, até vendermos para o sócio. E depois disso, eu então não... bom, vamos contar a história. Então, aí que aconteceu? Quando a gente vendeu o negócio, eu descobri que estava grávida da Giovana, né? E aí eu falei, bom, não vou nem tentar me candidatar para nada, porque não vai dar certo, né? Tô grávida, decidi esperar. Fiquei mais um ano de licença. E aí, em 2020, eu falei, agora é o ano. Aí veio a pandemia. Aí eu fiquei mais um ano em casa.
E aí, 2021, eu falei, não, vou voltar pro mercado financeiro, né? Mas é um mercado machista, difícil. E muita gente falava, não, tu tá 3 anos fora do mercado, de jeito nenhum. Potencial desse, imagina! E aí eu falei, bom, e agora, né? O que eu faço? E aí um dia conversando com uma amiga, ela falou assim, por que tu não estuda? Faz a prova da Ancor pra tu ter o certificado e ser assessora de investimentos. Eu falei, então tá bom. Estudei, passei e fui na primeira conversa, na entrevista, e o pessoal disse, olha, bora. Né, o que tu precisa aqui é... o perfil comercial para te montar a tua carteira, né? Conseguir os clientes, tudo. E aí é até uma coisa engraçada, assim, que durante muito tempo da minha vida eu tinha vergonha de dizer, né? Tu é renner das lojas. Eu tinha vergonha, eu achava que as pessoas podiam ter algum outro interesse, né? E eu vejo que agora no mercado financeiro, assim, quando eu me apresento, né? Isso traz uma super credibilidade, assim, né? Gera uma confiança. Uma coisa que eu antes tinha medo, vergonha, virou um... Né? E, então, assim, continua sendo um mercado muito masculino, muito machista, mas eu sou apaixonada, adoro trabalhar com investimentos e busco muito, né? A grande maioria dos meus clientes hoje é mulheres, né? É isso que eu busco, porque assim, né? Mulher, mãe, te entende, sabe os medos, sabe os receios, né? Perfeito. Não se sentem, às vezes, muita gente me diz, mas eu sinto enganada, porque parece que alguns homens fazem de propósito, e termos difíceis, coisas difíceis, para dizer, eu sei. Mas em vez da pessoa sentir confiança, ela sente medo. Tá, e se ele estiver tentando me enrolar, me enganar? Área, e tem que ter total confiança. Investimentos, né? Então, tem que ter esse confiança. nicho que tu escolheste tá perfeito. Eu adorei. Exatamente. Então, assim, ainda é um desafio, né? Ainda tô batalhando, já mas... tá ganhando clientes aqui, ó. A gente já tá... Mulheres em potencial. Mulheres. Máximo. Então, esse é o foco. Muito mulheres, bom. né? Mulheres que ajudam mulheres para crescerem juntas, né? Esse é o objetivo. Então, obrigada. Dé, eu vou te fazer uma pergunta. Eu te conheço há alguns anos já, a gente se conheceu numa imersão na França, quando a gente foi com a Sonata, para a gente ver o potencial, sentir, estudar, experienciar, viver, né, na França a alma feminina, o empreendedorismo feminino, e depois a gente fez um curso em Harvard, e inclusive foi um convite teu que eu aceitei na hora. Tu mal terminou de falar, disse, eu vou, se tu tá me convidando, eu vou, porque eu confio muito em ti. Dé, o teu currículo, a gente não leu aqui, ele é vasto, né? O que te motivou, tá? Buscar esses conhecimentos, autoconhecimento, porque normalmente o que a gente vê nas empresas são pessoas não preparadas para dirigir recursos humanos, que antes era departamento pessoal, né? Então, já mudou de nome, né? E você priorizou se abastecer de conhecimento, de autoconhecimento, para que faz da melhor maneira possível desempenhar suas funções. Tanto é que tu ganhaste vários prêmios a nível nacional na área de recursos humanos, né? Conta pra gente o que fez com que tu fizesse isso. Eu comentava, inclusive, com a Michele, antes aqui, nos bastidores, que se eu tivesse que contratar alguém para recurso humano, e eu já tinha te falado isso, foi lá em Harvard, né? Eu te contrataria, porque eu te acho uma pessoa, assim, muito preparada. Obrigada, Margarete. Obrigada. E tem muito esforço teu, pessoal. Sim, sabe? Fico feliz com esse reconhecimento. Realmente, eu investi e invisto, né, nessa jornada, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que eu tenho uma premissa interna, assim, de que
Eu vim para cá para fazer a diferença, né? E eu acredito muito, assim, no aprendizado constante, né? Então, para mim isso é... Eu sou curiosa, eu acho. Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de saber as tendências, o que está acontecendo, de estar informada, né? De estar constantemente conectada com o que o mundo tá vivendo, né? Então, acho que isso tem bastante... de mim nesse processo, assim, de buscar conhecimento e tudo mais. Mas também eu sempre pensei como eu poderia ajudar mais as empresas, né? Então, eu pensava assim, e penso, de sempre estar buscando alternativas, ou saídas, ou ideias, para que eu possa... investir dentro das empresas dos outros, né? Eu não sou empreendedora, nunca tive empresa na minha vida, mas eu admiro mulheres... Tua vida pessoal, né? Exato. Mas eu admiro mulheres como vocês, assim, né? Mulheres que vão à luta no sentido, assim, de querer mobilizar o mundo por meio das suas empresas, né? De criar riqueza, criar prosperidade. E eu acredito muito nos empreendedores. Eu admiro, na verdade, né? E como admiradora, eu sempre tive muito orgulho, assim, de trabalhar com pessoas que também me faziam me sentir maior do que eu era, né? Então, eu acho que é um pouco dessa troca, e a minha retribuição está no meu autoinvestimento, né? O quanto eu posso te ajudar no teu negócio, o quanto eu posso ser parceira e assim, aquela expectativa de realmente poder contribuir, né? De servir, né? No de mais servir. Amplo sentido. Eu acho que um pouco disso, assim. E a questão, por exemplo, da França, né? O mundo corporativo, como disse a Rafa, é masculino, é muito mais masculino ainda. A gente vê isso em todas as pesquisas. As mulheres estão avançando cada vez mais, sim. A gente vê isso nos conselhos, a gente vê isso como CEOs de empresas, a gente vê isso em empreendedoras, né? Mas ainda a mulher ainda é aquela que mais estuda, que mais se capacita e que menos ocupa espaços ainda de liderança nas empresas. Sim. Ainda né? Mas eu digo assim, apesar disso, a força feminina está aí, né? Está se mostrando intensa, poderosa e mostrando que ela pode muito mais do que a história nos reservou. Eu acho isso maravilhoso, as mulheres ocupando os espaços de poder e tudo mais, né? Mas aí, voltando para mim, eu não me via assim também, né? Eu me via tentando ser que nem os homens, né? Lá atrás, né? Na minha carreira, eu sou... tenho mais tempo aqui de jornada do que a Rafa, né? Vamos dizer, eu sou mais sênior, Rafa, vamos lá. Então, lá naquela época, era isso. Sim. Nós tínhamos que estudar mais, a gente tinha que fazer mais, né? Não dava espaço quase pro feminino que é tão latente dentro de ti, que estava abafado, né? Então, que compõe super bem, né, essa força. Exato, né? Então, ser delicada na empresa, chorar na empresa por algum motivo, porque o filho estava doente ou porque teve alguma dificuldade, seja qual for, era uma violência que se fazia, porque o mercado ia te isolar, né? No mínimo iam te chamar de incompetente, né? De falta de controle emocional, sei lá, né? Hoje em dia, que bom, tudo isso vem se modificando, as empresas estão querendo ver as pessoas na sua integralidade. Mas até a gente chegar nessa caminhada, né? Então, eu fui aquela pessoinha lá que tentei me ser mais séria, vamos dizer assim, com uma postura mais até masculina do que feminina, no sentido assim, de ser mais objetiva, de ser mais focada em resultado, de ser mais assertiva, né? De ir em busca de metas, de resultado e tal. E aí vamos dizer assim, essa mudança no mercado também veio muito para mim num convite de dizer, Dea, tu pode ser mais leve, tu pode sim ser mais feminina, tu pode sim, né, mostrar as tuas fragilidades, etc.
né? Então, porque as fragilidades da gente como mulher ali encontram nossas forças também. Exatamente. Da sensibilidade de sentir, né? Isso mesmo. Tem uma força incrível. E só para, então, finalizar aqui a questão da França. E foi aí, então, Margarete, que eu fui atrás desse investimento, né? De poder me conectar mais com o meu feminino, mas não perdendo a essência do resultado, né? Dessas questões focadas no negócio das empresas, né? Mas eu fico pensando assim, até as roupas, né? Antigamente, a mulher tinha que trabalhar de terno, né? Sim. Tudo bem, era mais o corte, mais ajustadinho, mas até isso, né? Sim. Tu tinha, até a roupa era parecida com a dos homens. Hoje... Exatamente. Hoje a gente já vai pode, vai como quer, como gosta, como se sente bem. Adequado, mas como se sente bem, né? Exatamente. Rafa, fala um pouco sobre a tua coragem de pivotar, sendo tu uma herdeira de uma empresa, de uma família tradicional, né? E mulher, né? Como a Adriana estava falando agora. Que força, de onde veio essa força? Porque eu conheço a tua família, conheço famílias tradicionais e conheço a tua família, e tu tivesse uma força incrível para dar essa pivotada. Eu até fazendo um gancho, Margarete, na tua pergunta também, acho bem legal que tu fale isso, converse com a gente sobre esse assunto, porque tem muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, e que também está passando por esse momento, assim, de... Não tem coragem, daqui a pouco não tem coragem de seguir no negócio da família, não quer seguir no negócio da família, quer mudar, quer fazer a sua própria construção de trajetória, de carreira. E, né, Margarete, tu foi até para São Paulo dar uma aula lá no MAP, no Link, e conversou com jovens empreendedores, né, que estão em busca dessas dicas, desse caminho, e tu percorreu esse caminho, então acho que é super legal a gente contar isso. Bom, vou começar que eu sempre tive um apoio em casa, né? Sempre tive o apoio dos meus pais, eu acho que isso é importante, né? De buscar aquilo que gosta. E eu acho que é isso, né? Eu acho que, claro, tu tem que ir atrás do que tu gosta, né? No fim, não é o sonho do meu bisavô, não é o meu sonho, né? Não era o que eu buscava. Então, tu tem que ir atrás, porque eu acho que não tem, assim, se a gente não faz o que gosta, não tem como sustentar, né? Não tem sustento, tu tem que ir atrás do que gosta. Né? No meu caso, eu achei que era um lado, fui para o outro. Mas, e assim, né, eu tenho orgulho da minha história, né, da história da família, tudo, mas nunca me imaginei, né, não é... Então, claro, inicialmente não foi fácil, né, eu tinha vontade, queria participar, mas com o tempo tu vai... né, amadurecendo, vai experimentando, vai trabalhando ali, se permitindo, tu vai vendo, não, eu vou focar no que eu gosto, porque isso sim vai me gerar força, e vai gerar a minha história, né, vai criar a minha história para eu, né, a herança para os meus filhos, né, essa herança para os meus filhos, a minha história, aquilo que eu construí, né, mas eu admito que sem o apoio... Eu concordo contigo, porque eu conheço a tua família e eu sei o quanto eles te apoiam e quanto eles, assim, são estruturados em todos os sentidos, sabe? Mas se você não tivesse a coragem dessa ruptura, tu poderia ficar numa zona de conforto. Sim. Entende? É isso que eu estou falando, né? Eu acho que a coragem veio... sim, eu poderia ficar numa zona de conforto, mas a coragem veio... Como é que eu posso explicar, assim? Meio sem eu me dar conta, sabe? Eu fui fazendo, assim... Naturalmente. Se eu parasse pra pensar, eu não ia ter coragem. Sim, mas tu te permitiu. Então, eu me permiti. E olha, esse é um caminho sem volta, amiga. Exatamente. Agora só vai. Eu me permiti fazendo e testando. Tem uma coisa que é legal, que vocês duas me falaram. Eu tô nos bastidores desse podcast, né? Fazendo a produção junto com a Margarete.
E aí, quando eu fui chamar a Déia e a Rafa, vou contar um pouquinho dos bastidores, e as duas me disseram a mesma coisa, assim, ó, mas eu não sou empreendedora, eu não tenho uma empresa para chamar de minha, né? E aí eu fiquei pensando, porque a nossa temática central sempre dos episódios aqui, né, Margarete, é o empreendedorismo, mas tem Mas eu considero elas duas. Exato, e aí é nesse ponto que eu queria chegar, assim, o que é empreender, né? E aí até o nosso tema aqui hoje é isso, é falar sobre o empreender, que também é desenvolver habilidades. É olhar para nós mesmas e entender que a gente precisa daqui a pouco se autodesenvolver, buscar alguma qualidade que a gente ainda não tem, ocupar um espaço, ou pode ser um espaço da carreira, da própria carreira, uma posição numa empresa, né? Ou buscar um lugar dentro da empresa da própria família ou fora dela, né? Sim. E eu acho que esse empreender... Eu, como jornalista, também tenho que fazer isso na minha carreira, né? Muitas vezes. E eu achei interessante que o nosso assunto começou falando muito, assim, de mulheres, né? Das posições que nós podemos ocupar como mãe, como empreendedora, como dona de uma empresa. E o quanto ainda é difícil, né? Eu vi na fala da Rafa, uma das primeiras coisas que ela falou, assim, eu sou mãe, né? Nossa, e é difícil, e como é difícil a gente lidar com a maternidade, assim, quando ela chega latente, e aí tu tem que, olha só, já é uma... Já é uma frase, mas... Equilibrar os pratos, né? Sim. Porque tu tem a carreira, e às vezes a gente quer marido, provar que a gente pode ser, né, as duas coisas ao mesmo tempo com excelência. E a e gente pode também não ser, né? A gente pode se dar o tempo, né? E eu vejo, assim, que pra mim, até... Porque, bom, eu fiquei 3 anos fora do mercado. Claro, eu fui vendo outras coisas, né? Eu conto um pouco mais depois. E aí, quando eu voltei a trabalhar, meus filhos não entenderam. Mas por quê? Mas por que tu quer voltar a trabalhar? Porque eu gosto. Que amor. Porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ser mãe, mas eu também gosto de trabalhar. Eu gosto de ser mãe, mas eu gosto de trabalhar. Sim. É bom, me faz bem, me faz ser uma mãe melhor. Apesar que, né, na correria do dia a dia, do leva, busca, vem, às vezes eu enlouqueço, mas assim, me faz bem, né? Eu vejo que eu sou uma mãe melhor trabalhando do que... Então, nesse período... Mais qualidade, mais né? qualidade, exatamente. Então, nesse período que eu fiquei... Então, assim, buscando, né, o meu caminho... Então, trabalhei em várias empresas fora, morei 6 anos em São Paulo, voltei para Porto Alegre trabalhar no Banco da Família. Foi uma experiência maravilhosa. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou entrar nesse mundo, na nova economia, né? Nesse mundo de startups. E comecei a me envolver, assistir palestra, cursos, né, participar. Como que investe, né? Porque eu queria, né, inicialmente meu plano era assim, eu queria achar uma startup que eu pudesse fazer parte. Sim, tornar um unicórnio, né? Exatamente, que tornasse unicórnio. Não só isso, que eu não entrasse só como investidora anjo, mas que eu entrasse como braço direito ali para... Com ideias, né? Com ideias. No fim, não é tão simples assim. Eu não consegui. Né? Então, hoje em dia... Não conseguiu ainda. Não consegui ainda, não desisti. Não. Né? Mas eu sou investidora anjo. E o que é investidora anjo, né? Então, quando uma startup começa, primeiro ela vai captar com os amigos, né? O que eles brincam, né? O FFF, é o Family, Friends and Fools. Né? E depois vem os anjos, né? Então, os anjos digamos assim, é um capital mais fácil, mais barato, né? Menos burocrático, porque a startup ir para um fundo, ela vai precisar ter alguns parâmetros, alguns requisitos que no momento ela não tem, ela quer chegar lá, mas ela precisa de um apoio, né? Então eu comecei, meu primo veio com a primeira startup, então eu e meu primo a gente investiu juntos. Um amigo dele falou que tinha essa oportunidade, né, dessa startup, e então investimos junto como anjo. Depois disso eu comecei a me associei a Anjos do Brasil, a Angel Investor Club, são, digamos assim, entidades, assim, tu se associa, né? Tu vira membro e eles fazem a apresentação das startups, os pitches, e aí tu decide aquela que tu combina com a tua tese, né? Se tu quer investir ou não. Porque uma coisa que eu vejo, assim, que
eu gosto de investir em startups que eu possa entrar não só com o money, né? Mas que eu possa entrar com smart money. Eu posso ajudar em alguma forma, né? É mais prazeroso, É mais prazeroso para ambos, porque ela também não quer só o dinheiro, às vezes ela precisa. Me chama, Rafa, que eu quero fazer isso contigo. Opa, bora! Né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Faço, né? Gosto muito. Não é fácil, né? Nem para startups, nem para gente. Mas é muito, muito prazeroso, assim. Deixa muito eu puxar bom. a Dé para esse assunto, porque eu sei que ela gosta de falar de startups, conexões e tudo mais. Como que a gente identifica, tu que tem a expertise do mercado de recursos humanos e que está próxima de empresas, já esteve em várias empresas, né? Como que a gente identifica esse perfil empreendedor que busca... isso que a Rafa tá falando, essa inovação, como que a gente identifica isso na gente, sabe? Dá uma dica para nós, empreendedores aqui que estamos começando. Eu tô recentemente empreendendo, faz 3 anos, e também tô nessa busca, sabe, Rafa, de encontrar empresas, negócios para me filiar, para ajudar, para potencializar também. Uhum. Eu acho que o empreendedor, ele é um curioso por si só, assim, também, né? Por isso que a gente até falou antes, né? E ele tem que ter sangue frio, né? Porque ele tem que, na verdade, eu acho que esse espírito do risco, né? De não ter medo, de acreditar, enfim, querer se arriscar é fundamental, né? Correr riscos é fundamental. E também eu vejo a questão das conexões, né? Eu acho que isso é fundamental. Como a Rafa mesmo deu exemplo aqui. Então, uma coisa acabou puxando a outra, que foi para outra. Então, assim, para tu empreender nestes mercados, é importante conhecer o mercado, como tudo, né? Então, assim... Como tudo. É fazer rede, entrar nas... Investir em networking. Entrar nos... exato. Entrar, assim, por exemplo, nos eventos, ir lá, ser curiosa, investigar, falar com as pessoas, fazer perguntas. Eu acho que basicamente, assim, tu tem que saber fazer pergunta e a pergunta certa, né? Eu assisti algumas... eu fui para o Vale do Silício em 2018 e eu assisti algumas apresentações. Eu fui 18 também. Tu foste também. Eu quero ir. E assim... eu acho que, claro, tem um risco enorme ali, mas começar pequeno, né? Começar pequeno, como eu falo o seguinte para a minha equipe, né? Eu trazendo para o meu lado, assim, como é que eu faço dentro das empresas, né? Como é que eu atuo como empreendedor dentro das empresas? Eu sempre, primeiro, assim, tem alguma... Como eu atuo como empreendedora, ela falou. Qual é o problema que a gente quer resolver? Qual é a dor? Qual é a dor? Qual é a dor? Qual é o problema, enfim, que a gente quer resolver? Né? A primeira coisa. Vamos ouvir todo mundo aqui. Qual é o que tu pensa, o que tu imagina, qual é a tua ideia, o que tu tem de sugestão e tal. A gente começa a discutir primeiro. Antes de, vou fazer um plano mágico aqui que vai resolver, não, tipo calma. Uma coisa assim. Exato, né? E aí eu vou puxar também para a questão, assim, da liderança, né? Que eu atuo bastante há muito tempo, assim. O empreendedor, ele é um líder, na verdade, né? Se ele é o dono do negócio, mais do que tudo, ele é o líder, né? Se ele é o cara que está investindo, ele também tem que, de alguma forma... interesse estar junto, dele, né? Enfim, então, tu poder primeiro ouvir as pessoas, compartilhar ideias, a partir daí, minimamente, começar então a desenhar aquilo que se quer, né? Para aí depois, quem sabe, começar com um MVP ali, com alguma coisa pequena. Não sair pensando, puxa, eu vou já estruturar aqui, investir X. Aí o tombo é grande. Né? O tombo pode ser muito grande, né? Normalmente e a frustração também, né? E a frustração também. Normalmente porque quando a gente começa pequeno, e eu posso dizer para vocês que eu comecei praticamente do zero, um mezanino dentro de um supermercado, uma rede de 350 lojas. Então, eu sei, cada tijolinho que a gente ia colocando, a gente ia sentindo que ficava mais fácil de
posicionar e ajustar. Imagine se a rede nascesse com tanta... Cada erro que lá no início seria muito fácil de resolver porque era pequeno, um erro numa empresa tão maior, ele ia proporcional ao tamanho da empresa e o risco seria enorme. Catastrófico, né, Margarete? Então, na construção, tu vai entendendo o processo, internalizando e a chance de não errar é maior e, inclusive, de resolver as dores. Exato. Sim. Vai sentindo e vai edificando, vai sentindo e vai edificando. E aí tem uma questão, né, Margarete, que tu conhece e sabe bem, porque tu já lidou com N desafios, N pessoas, N perfis, e que é a questão da ansiedade, né? Como articular, como orquestrar, como administrar a ansiedade do pessoal, que justamente hoje a gente vê assim, os jovens, muito jovens, já empreendendo, criando startups e colocando uma régua muito alta, né? Uma régua muito grande, assim. Então, isso não é diferente das empresas, né? Quando a gente está no dia a dia ali, porque também eu como gestora, eu administro também emoções, a própria ansiedade, né, a pressa, às vezes até a falta de paciência, ou enfim, quer logo findar, ou quer logo sair fazendo, ou quer logo entregar. Mas tem tudo tem um tempo, né? Tudo tem um processo. Que a gente tem que respeitar, né? Esse processo. Exato. Muito legal, né? Nossa. Falar disso, a gente acho que renderia uma série inteira de podcasts. Exatamente. E eu acho que eu fiquei pensando, assim, lembrando do Vale do Silício, que eles, né, falaram bastante, assim, tu começar pequeno, errar, ver o que deu errado, ajustar. E assim, não ficar triste, assim, não falar, errei, vou largar tudo. Não. Opa, vou arrumar aqui, ó, isso deu errado, assim, não... Mas, Rafa, daí entra o autoconhecimento, né? Sim, com certeza. Entende? Porque quando tu não tem tudo ajustadinho dentro de ti, tu pode pensar que aquela situação externa, ela vem te confrontar com algo interno. Sim. E aí que as pessoas às vezes desistem de muitos projetos. É que às vezes tem que ter uma análise de cenário, né, também, né? Eu sou muito adepta ao autoconhecimento. Eu acredito assim, autoconhecimento é a moeda do futuro, é a moeda da vida. A gente evita muitos problemas com autoconhecimento. E parece algo assim meio... assim... filosófico? Clichê, mas na verdade... não ter o autoconhecimento. Daí a gente óbvio que... Tu tá falando o óbvio que precisa ser dito, né, Margarete? Exatamente, é isso aí. Porque se a gente supera... Tu tendo autoconhecimento, tu suporta qualquer processo. E quem tá falando para vocês é alguém que já passou por muitos processos. E cada processo que eu passo, eu me torno mais forte. Porque eu investi bastante também em autoconhecimento. E eu acho... melhor investimento que a gente pode fazer. Com certeza. Gente. É verdade. Uma dica super importante para quem está começando os seus negócios, né? Isso aí. Buscar tem tantas mentorias. Autoconhecimento. E tantas imersões, né, internacionais bem legais. A gente fez algumas já. Eu ia até aproveitar e perguntar para a Margarete, dentro dessa experiência toda dela, de vida, de carreira... dicas de autoconhecimento no sentido assim, o que tu acha, Margarete, que as pessoas podem buscar, né? Sim, eu acredito... Dentro até dos teus exemplos. Sim, né? claro. Na verdade, a minha busca por autoconhecimento, ela começou quando o meu filho nasceu. Meu filho está com 37 anos. E não foi algo assim que alguém me indicou. Eu fui empurrada para isso porque eu senti um vazio dentro de mim. Nasceu... o reizinho, e eu fiquei só um pouquinho, mas como assim? E eu, né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele já começou há 37 anos atrás. E também é algo que a gente vai edificando aos poucos. A gente vai estruturando, aí a gente se permite ir para um outro patamar de autoconhecimento
Agora, tem que ter muita coragem, porque a gente olhar para dentro da gente e aceitar, encarar aquilo que a gente enxerga, tem que ter coragem. Concordo. Mas eu digo que vale a pena, porque senão a gente passa às vezes uma vida com medo do bicho-papão que está escondido ali dentro, que a gente não sabe que cor ele é, que tamanho ele é, e não vale a pena. E gente. nem só isso, muda de país, cidade, mas tá dentro, ele né? Tá vai dentro, junto. Ele vai junto. Ele vai junto, não adianta tu mudar é. não é a cidade, não é o isso, país. Acho incrível. É um mergulho profundo. Exatamente. É muito legal. A primeira vez que eu fiz terapia foi quando meu filho nasceu. Eu estava grávida, precisei largar o trabalho, a carreira, mesmo que momentaneamente eu sabia que era momentâneo, mas aquilo me doeu de uma forma que eu precisei buscar terapia. Sim. E hoje eu acho que a terapia faz muita diferença na vida. E tu te permitiu, né, Michele? Exatamente. Porque tem muita gente que sente a necessidade, mas não se permite. Então, aí não tem. Tu que é da área de. Aí não tem solução. Né? Às vezes a pessoa não entende. Sabe? É todo bonitinho, escreve bonitinho, mas não. Tu é preparada para isso, né? Tu enxerga, às vezes, a estrutura da pessoa, até, às vezes, numa frase, num olhar, numa postura, Sim. né? Agora, porque é interno. Sim. E aí, que tu tem interno, tu passa pro externo. Com certeza. E o quanto isso pode somar no processo do negócio, como pode também desvirtuar, né? Exatamente. E eu assim, no meu trabalho, como gestão de pessoas e olhando para a questão das pessoas dentro da empresa, junto com essas nuances de relação com os gestores, também muitas vezes as pessoas sempre querem se desenvolver como liderança, né? Então o papel do gestor é um papel complexo por vezes, porque tu tem que estar atento também a essas emoções, né? Tu tem que estar atento às tuas emoções e às emoções dos pessoas, outros. Exato, né? E dentro do contexto das empresas também. Né? Exatamente. E hoje, cada vez mais, isso é muito valorizado, né? Então, essa questão do autoconhecimento, eu diria assim, a gente fala em resiliência, né? É uma das competências até do Fórum Mundial 2024 que vamos dizer assim, como características mais valorizadas, uma delas é a resiliência. E a resiliência passa por isso, né? Sim. Por tu saber o que tu suporta, o que tu não suporta. O teu limite, como lidar com aquilo. E não é, muitas vezes, o problema em si, mas como a gente reage àquele problema. Né? Como que o que a gente faz a partir daquela dificuldade? Isso é alicerce, né? É alicerce. E aí o autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Muito legal, Gurias. A gente está com um tempo curtinho, né, Maria? Pois é. Dé, muito, muito agradável aqui, esses momentos que a gente passou aqui conversando, mas eu quero que tu deixe a tua marca agora, dando uma mensagem final, uma dica de livro, algo que tu queira falar. Tá bom. Bom, eu adoro ler não só sobre a parte de gestão, mas eu gosto também de ler sobre filosofia até, né? Algo que cada vez mais a gente ouve falar hoje também do estoicismo, né? Tá bem em voga, né? Eu digo, que bom, porque que bom que a gente está conseguindo se reconectar com toda essa cultura antiga, e a filosofia ela vem mesmo eu acho que para nos ajudar a ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? A gente estava falando em autoconhecimento aqui, e eu vejo que isso também faz parte, né? Não só da gente pensar assim, eu preciso fazer um curso de finanças, eu preciso fazer um curso, seja do que for, de gestão, né? Tá bom, mas e o curso da vida, né? A gente estava falando de buscar ser uma pessoa melhor, inclusive, né? E eu acho que tudo viver isso... melhor os micromomentos também, né? E tudo isso nos compõe, na verdade, né? E claro que quanto mais a gente busca isso e consegue se conectar eu diria assim,
com temas diversos, isso também nos retroalimenta para que a gente também consiga inteira, né? entregar mais e melhor para o mundo, né? As nossas, eu diria, as nossas virtudes, né? Em relação à filosofia, eu gosto muito do Marco Aurélio, né? Seguindo a linha aí dos estoicos. Eu gosto muito, eu tenho buscado bastante leituras em relação a esse universo. Em relação ao universo organizacional, eu até recomendaria um livro que eu li há bastante tempo atrás, que se chama O Desafio da Liderança, Como Aperfeiçoar Sua Capacidade de Liderar, né? Esse livro aqui do Barry Posner e do James Causas. E assim, ele é fantástico, porque ele traduz o real papel da liderança. Ele já é um livro de 2013, por aí, mais ou menos, mas é super atualizado, está super atual, aliás, porque, na verdade, o mundo muda, as coisas estão mudando cada vez mais rápido, de forma mais veloz, mas o papel do líder continua, né? E vai continuar, e os desafios se colocam de outras formas, mas a forma de ser ou de lidar com as adversidades passa por essa questão do entendimento do que é ser líder e como você faz isso, né? Então, eu vejo fundamental um empreendedor ou quem quer empreender ou aquele que está dentro das empresas, né? Para o seu desenvolvimento, recomendo esse livro fortemente. Claro que tem outros, né? Sim. Mas eu gosto muito desse aqui. Acho que é então, isso, assim. Obrigada, Déia, valeu. E você? Bom, eu fiquei aqui pensando, né? Acho que a mensagem, assim, juntando um pouco do que a gente está falando, né? Tudo do feminino, do empreendedorismo, tudo, né? A gente se permitir arriscar, né? Porque eu vejo que às vezes as mulheres têm mais esse receio, assim, até pelo fato, né? Mãe, proteção, né? Mas se permitir arriscar para não deixar boas oportunidades passarem, né? Não é simplesmente arriscar da maneira enlouquecida, assim, sem... Mas não, se permitir um pouquinho, né, de Rafa, risco. Se tu não te importar, dentro do que tu estás falando, o que a gente falou nos bastidores, eu não me importo que tu repita o que eu te disse com relação a isso, de pessoas de verdade que às vezes não... Pode falar. Então, a gente estava conversando bastidores, porque, claro, eu trabalho, né, eu tenho uma certa dificuldade em vender o meu negócio, né, de vender, eu sou uma profissional competente, capacitada, mas eu tenho vergonha de chegar, fazer um vídeo no Instagram legal, explicando, né, que eu trabalho com investimentos, para as mulheres confiarem em mim, acreditarem em mim, porque eu entendo elas, né, não vou sugerir botar dinheiro numa coisa que não faça sentido, entendeu? Vamos botar tudo em ações, porque não é isso, não é assim que funciona. Né? Tem todas as emoções, os sentimentos por trás dessa pessoa, né? Não é só a rentabilidade. E com isso, né? Com medo, vergonha, acaba que tu olha hoje em dia nas mídias sociais, é um monte de gente vazia, sem conteúdo, passando na frente, né? Às vezes sem autoridade nenhuma. Sem autoridade nenhuma, porque não tem essa vergonha, né? Não tem Rafaela, e na tua área, perfeito, a credibilidade é algo extremamente importante. E você é uma pessoa de muita credibilidade. Verdade. Só precisa dizer para o mundo. Exatamente, eu só preciso Vamos gravar esses vídeos aí no Instagram. Exatamente, eu preciso, né, ter coragem, me mostrar e dizer, olha, porque, né, a credibilidade eu tenho, tá faltando outro pedaço, que é me mostrar para o mundo, que é um pouco mais difícil, né? E é engraçado que é isso que eu busco, né, nos clientes, né? Eu falo assim, arrisca um pouquinho, assim, sai da zona de conforto. Né? É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Cuida do exatamente, sai da zona de conforto. A gente está colocando vem aqui investir o teu dinheiro. Conteúdo. Né? E aí, pensando nisso, né, eu trouxe então esse livro que eu gosto muito, chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Maravilhoso. Né? Porque ele fala justamente investir, não é só investir, né, dinheiro, tudo é... Vida, né? Vida não é racional. Tu tem toda a parte emocional e no fim, na hora de tomar uma decisão... É a emoção que... É a emoção que vai
Sim. que vai pesar mais, né? Porque... É verdade. Não adianta, somos emoção, né? Sim. É difícil, em momentos importantes, tu ser só racional, não tem como. Não tem como. Então, eu acho que esse livro, ele combina muito, porque é isso, somos emoção, e a emoção pesa, e é difícil tomar decisão só no racional. Só no racional, né? Muito obrigada, foi muito, muito proveitoso. Gente, eu ficaria mais umas 2 horas aqui, mas a gente tem um horário pré-estabelecido aqui que a gente combinou. Deixa eu fazer uma coisa, me dá a mão aqui. Eu queria agradecer vocês, meninas, por terem vindo. E assim, a gente encerra o nosso 4º episódio da primeira temporada. Que legal. Obrigada, Michele. Obrigada, Michele, que é da nossa produção, que organizou até o local aqui e faz todo o trabalho aí de bastidor. Muito obrigada, Michele. Nossa, muito obrigada, Margarete e Michele, por essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu também adorei, obrigada pelo convite.